Olá, meus amores, tudo bom? Bem, para hoje, dia 22 de outubro de 2020, as páginas escolhidas para trabalharmos na nossa caligrafia serão as páginas 52 e 53. Então, meus amores, vamos lá dar início à aula do dia, abrindo, por favor, a caligrafia na página 52. Bom, meus queridos, hoje na nossa caligrafia, a letrinha que nós iremos trabalhar é a letrinha G. Letra G, também conhecida por G. A letrinha G, ela é uma consoante, faz parte do nosso alfabeto e é responsável por formar as famílias do G, G, Gi, Go, Gu, Gão. Então, para a nossa atividade de hoje, começaremos assim. Cubra e copie. Então, nessa primeira página, vocês irão cobrir e copiar apenas as sílabas Ga, Go, Gu. Lembrando a vocês que aqui elas estão escritas de forma cursiva. Nesse primeiro espaço de cima, eu tenho maiúsculo cursivo e nesse espaço de baixo eu tenho minúsculo cursivo. Então, cubra corretamente essas sílabas, depois copie no mesmo espaço, do mesmo tamanho, copie no espaço adequado, no mesmo tamanho e na mesma direção, ok? Faça com bastante capricho. Então, nesse espaço aqui, copie as sílabas Ga, Go, Gu, maiúsculo cursivo. Nesse espaço aqui embaixo, copie as sílabas Ga, Go, Gu, minúsculo cursivo. Já aqui, nesse espaço, a nossa próxima atividade diz assim: pinte os animais. Depois, cubra e copie o nome deles. Então, aqui eu tenho o desenho de dois animais. Animais esses que começam o nome com a letrinha que nós estamos trabalhando hoje, que é a letrinha G ou G. Então, aqui eu tenho a imagem de uma galinha e aqui a imagem de um gato. O que vocês irão fazer é pintar a galinha, cobrir a palavra galinha e escrever a palavra galinha com letra cursiva nesse espaço abaixo. Depois, você irá fazer a mesma coisa com essa imagem. Irá pintar o gato, cobrir a palavrinha gato e escrever nesse espaço abaixo a palavra gato com letra cursiva. Faça a atividade dessa página com bastante capricho. Encerraremos aqui e passaremos agora para a atividade da página 53. Bom, queridos, aqui na página 53, vocês já irão cobrir e copiar as sílabas G e as sílabas Gi. Lembrando que essas duas sílabas, elas têm o sonzinho da letra J. Então, com bastante atenção, cubra corretamente as sílabas G e Gi, maiúsculo cursivo, e as sílabas G e Gi, minúsculo cursivo. Depois de cobrir, copie corretamente nos seus determinados espaços, na mesma direção e no mesmo tamanho, ok? Encerrando essa atividade, passaremos agora para esta daqui. Então, preste atenção no que está pedindo para que você faça. Leia as palavras. Depois, conte e escreva o número de sílabas. Então, olhe bem. Primeiro, você vai trabalhar a leitura. Você vai ler a palavrinha, falar ela bem devagarzinho e aí, ao pronunciar, você vai perceber a quantidade de sílaba que ela tem.
Então, olhe bem, aqui eu tenho as palavras gibi, geladeira, geleia, gigante, gente, giz, gemada e girar. Na hora de fazer a atividade, pronuncie bem devagarzinho e aí anote o número de sílabas. Olhe bem, a palavra gibi. Quando eu falo bem devagarinho, eu falo gibi. Então, eu pronuncio a sílaba, abro a minha boquinha para falar esta palavra 2 vezes. Novamente, ó. Gibi. Então, a palavra gibi tem 2 sílabas. Então, aqui dentro deste quadradinho, você irá anotar o numeral 2. Aqui eu já tenho a palavra geladeira. Olhe bem, quando você fala essa palavra bem devagarzinho, você vai ver a quantidade de vezes que você abre a boquinha para pronunciá-la. A quantidade de vezes que você abrir a boquinha é o número de sílabas que essa palavrinha tem. Preste bastante atenção na pronúncia, ó. Geladeira. Então, conte com atenção e anote a quantidade de sílaba aqui nesse espaço, o número de sílabas que essa palavra tem. Depois vem a palavra geleia. Anote o número de sílabas. Aqui eu tenho a palavra gigante. Anote a quantidade de sílaba. Próxima palavra é a palavra gente. Anote o número de sílaba com bastante atenção. Essa palavrinha aqui é a palavra giz. Olhe bem, preste bastante atenção na pronúncia, ó. Giz. Então, anote a quantidade de sílaba correspondente. Próxima palavra é a palavra gemada. Anote a quantidade de sílaba aqui dentro deste quadradinho. E a última palavra é a palavrinha girar. Anote a quantidade de sílabas correspondente. Terminando essa atividade, passaremos agora para esta última atividade. Preste bastante atenção, ó. Ouça com atenção as palavras que o professor ditar e escreva-as a seguir com letra cursiva. Então, olhe bem, eu vou falar para vocês aqui 3 palavrinhas. Todas essas palavras são palavras que começam com a letra G. Assim que eu pronunciar as palavras, você irá copiar cada uma dentro de um desses quadradinhos. São 3 palavras, eu tenho aqui 3 quadradinhos. Então, copie a primeira palavra que eu ditar nesse quadradinho, a segunda palavrinha que eu ditar neste quadradinho e a terceira palavrinha neste quadradinho, ok? Lembrando que precisa escrever as 3 palavras com letra cursiva. Vamos lá. Aqui neste quadrado, a primeira palavrinha que vocês irão escrever é a palavra goma. Palavra goma. No segundo quadradinho, escrevam, por favor, a palavra gema. Palavra gema. E aqui no último quadradinho, vocês irão escrever a palavra girino. Palavra girino. Depois que copiar as 3 palavras com bastante capricho, encerraremos a nossa atividade do dia.